podem utilizá-lo, falar com os familiares e tudo mais. Em instantes, nós teremos o Vitor Rebelo, aqui com sua palestra. E eu quero apresentá-lo, que o Vitor, ele tem como os pais, ele é um garoto novo. Posso dizer isso, não é um garoto novo. Eu sei que você vai ficar feliz, Vitor. Isso é importante. Mas o Vitor, gente, ele além de médium, pesquisador, espiritualista, ele é editor-chefe da revista Caminho Espiritual e Revista Cristã, que muitos de vocês conhecem e devem apreciá-las. Então, Revista Cristã de Espiritismo, eu tinha colocado aqui, Vitor. Obrigado ao toque. Ele também é apresentador aqui na Rádio Mundial do programa Música e Mensagem e é o presidente do Núcleo Vivência de Cultura Espiritualista. Pelo que vocês perceberam, irmãos, ele é um pesquisador. E quando eu conheci o Vitor, ele até falou muito da Umbanda, que foi naquele evento que nós fizemos, e vocês falou que questionava muito desde a época da Umbanda. Isso foi a vertente que o colocou hoje a pesquisar sobre tudo. Então aproveitem essa palestra, porque não é só uma palestra, ele vai passar um pouquinho da dele com bioenergia. Ele vai ensinar aos médiums uma postura, uma respiração. Lembrando, pessoal, médiums todos somos. Isso que é engraçado, independente de estar numa casa ou não. A partir do momento que a gente respira algo maior. É o fluido cósmico universal. Se é universal, ele é de todos, não é de religião nem de escolhido. É de Deus, para todos os seus filhos. Muitas vezes a gente não aproveita, como o pai Silvio falou. Então a ideia hoje, além de uma palestra, é de um exercício para todo mundo relaxar. É coincidência com o calor, né? Relaxar, a gente relaxa, depois vem o coffee. Tá certo, pessoal? Vitor, por favor. Peço uma salva de palmas para ele, Vitor Rebelo. Bom, gente, eu preparei aqui o slide. Vamos ver quem que pode me ajudar. Ele já se prontificou aí a passar. Eu preparei um PowerPoint aí, um slide. Não tem muitas figuras, mas tem um roteiro para a gente poder estudar, memorizar algumas ideias, alguns conceitos. Tá? Enquanto ele vai colocando, eu já participei como médium na Umbanda. Só para vocês terem uma pequena noção, não vou aqui fazer uma biografia, uma autobiografia, mas eu comecei como católico, por herança cultural familiar, né, por parte da minha mãe, até os 14 anos, mais ou menos. Eu ia até mesmo na missa sozinho, eu gostava, me sentia bem. Com 15 anos, eu entrei para uma escola profissionalizante de teatro, então eu comecei a me envolver com toda a intelectualidade, boemia, paulistana, e aí acabei questionando tudo aquilo que eu tinha aprendido na igreja. Depois, um dia, eu vi o livro O Evangelho segundo o Espiritismo na mesa da casa da minha tia, que era espírita, trabalhava lá no Perseverança. Comecei a ler o Evangelho segundo o Espiritismo e falei, nossa, que interessante, nunca tinha lido algo sobre o Evangelho dentro dessa linha de raciocínio. Então, aquilo, quando eu tinha mais ou menos uns 16, 17 anos, aquilo me chamou a atenção. Então, eu comecei a me interessar. E um colega meu, ele era espírita, me emprestou alguns livros de Allan Kardec, e foi quando eu comecei a estudar. Com 18, 19 anos, eu fiz parte de mocidades espíritas. Eu sempre tive alguns fenômenos que são naturais, anímicos. Eu sempre tive eles com uma certa frequência. Então eu me lembro, desde criança, alguns sintomas que nós temos quando a gente sai do corpo, no chamado desdobramento, ou melhor dizendo, na projeção da consciência, viagem astral. Quando a gente faz uma viagem astral, quando a gente sai do corpo, isso é antecedido por alguns sintomas clássicos, como a expansão da aura, né, e outros sintomas. E eu me lembro que desde os meus 9 anos eu tinha esses sintomas pré-saída do corpo, falava para minha mãe, mas ela dizia, não, isso não é nada, dorme aí. Na minha juventude, eu me lembro de várias experiências fora do corpo, em projeção astral, pela cidade.
E eu sempre gostei também, sempre não, quando eu era católico eu tinha medo. Eu me lembro que eu ouvia uma música do Gilberto Gil, que no trecho da música, o Gilberto Gil cantava assim, Ogum. Eu adorava a música. Quando chegava na parte do Ogum, eu fazia o sinal da cruz, porque eu morria de medo. Não, não, isso daí é coisa do demônio. Então, na minha infância, vamos dizer assim, eu tinha todo aquele conceito católico. Depois, na juventude, que eu fui para o espiritismo, eu sempre tive um lado, isso aí é o que eu vou falar aqui também, eu sou um livre pensador. Então, mesmo estudando espiritismo, e quando eu falo espiritismo, eu estou falando da doutrina que foi codificada por Allan Kardec. Eu não me limitava ao espiritismo. Então, eu comecei a estudar Umbanda, eu comecei a estudar o budismo, o hinduísmo, fui me interessando por outras linhas espiritualistas. Muito bem, eu fui me interessando pela ritualística de Umbanda, pela mediunidade. Depois de 3 anos estudando a Umbanda, eu resolvi pisar pela primeira vez num templo de Umbanda. Fui conhecendo, eu fui muito influenciado pela obra de Mata e Silva, da Raiz de Guiné. Os primeiros centros que eu participei, eu também fui naquilo que o pessoal chama de, entre aspas, Umbanda popular. Né? Então eu fui conhecendo a diversidade, vamos dizer assim, cultural, né, desse movimento umbandista, que é um movimento mais heterogêneo que eu conheço. Tá? Então eu fui conhecendo essa riqueza. Mas eu não me imaginava médium. Eu não sabia que eu era médium. Eu ficava fascinado pela mediunidade, mas não sabia. E um belo dia eu saí numa projeção astral, deitei na cama. Depois de um belo tempo eu vi que eu estava fora do corpo, numa projeção astral. E eu vi então, eu estava andando pela rua, não sei porquê, houve uma época da minha vida que eu costumava perambular pelo bairro em projeção astral. E eu estava andando e de uma casa saiu um preto velho. E ele me chamou e falou, vem cá, menino. E ele me pegou pelas mãos e me subiu as escadas para o andar de cima, embaixo era um salão, e no andar de cima ele me levou, estava tendo uma gira de Umbanda. Não sei se a gira estava ocorrendo no plano material ou se era só uma gira no plano astral. Ou seja, todo mundo estava fora do corpo lá. Tínhamos desencarnados e encarnados. Porque uma gira, ela muitas vezes continua no plano espiritual quando os médiuns vão para casa, dormem, saem do corpo. Então o que acontece? Eu não sei dizer. Mas era uma gira de Umbanda. E eu comecei a assistir. Com o tempo, comecei a participar daquilo. Eu achava estranho. Falo, nossa, eu estou incorporando espíritos fora do corpo. Muito bem. Depois de alguns anos, no andar de baixo, onde era o salão, virou um centro de Umbanda. E muitos anos depois, eu acabei trabalhando nesse centro de Umbanda. Então, por volta de 2000, 2001, foi o primeiro centro de Umbanda que eu fui trabalhar como médium. E aí eu conversei um belo dia com o nosso dirigente espiritual e eu perguntei a ele, nossa, há muitos anos atrás, quando eu digo muitos anos, eu digo 5 anos, 4 anos atrás, eu estive fora do corpo aqui e eu participei de uma gira de Umbanda, só que não era aqui no salão. Isso que não está batendo, porque eu gosto de racionalizar, eu quero entender se foi sonho, porque eu sempre me questiono. Então, não, deixa eu racionalizar. Eu estava fora do corpo, mas é estranho, porque a gira não é aqui no salão, onde é o centro de Umbanda, a gira foi lá em cima. Aí eu perguntei para o dirigente, contei para ele isso, ele deu risada. Ele falou, olha, normal. Há 4, 5 anos atrás, o nosso centro de Umbanda não era no salão, era no andar de cima. Então eu falei, puxa, então realmente não foi maluquice minha, realmente foi uma experiência astral. Então, por que eu estou contando isso para vocês? Para vocês não apenas terem uma ideia, me conhecer um pouco mais nessa minha trajetória, depois desse centro, eu participei de mais 2 outros centros em linhas diferentes. Participei de um que segue a linha de Mata e Silva, da Raiz de Guiné, participei de outro centro. Só que eu decidi que eu queria montar o meu espaço. Não, eu quero montar o meu espaço. Na verdade, eu sempre senti isso. Desde a minha infância, eu sempre soube que eu iria montar um espaço cultural e espiritual. Isso, para mim, sempre foi definido desde a minha infância.
tudo que eu faço, seja com programas na TV, seja com revista, seja com teatro e espiritualidade, tudo isso eu sempre quis fazer, nunca me senti perdido enquanto a um roteiro de vida. Eu montei esse espaço, que é um núcleo espiritualista. Nós temos, sim, um trabalho interno, por enquanto é só interno, de desenvolvimento mediúnico. Nós temos a assessoria dos guias que trabalham na Umbanda, que me orientam, mas ele não é exatamente de Umbanda, porque é um trabalho de desenvolvimento que eu estou fazendo que é diferente. Eu uno tudo aquilo que eu venho estudando e aprendendo, é um desenvolvimento mediúnico. Eu não digo melhor ou pior, eu digo diferente. Tá? É difícil falar para vocês, só conhecendo. Mas é um trabalho mediúnico fechado. Nós temos também, toda última sexta-feira do mês, um trabalho aberto. Depois eu convido vocês, eu falo um pouquinho desse trabalho. Mas por que eu fiz essa introdução? Para mostrar para vocês o seguinte, que a gente deve, se a gente quer ser espiritualista, pesquisador, nós não podemos nos limitar mais, pelo menos aquelas pessoas que se limitam, a simplesmente sermos espiritualistas de literatura. Olha, eu sou um pesquisador. Eu já li toda a obra de André Luiz, já li toda a obra de Umbanda, mas eu pergunto, o que você entende na prática, de experiência? Porque eu já vi pessoas chegarem para mim e falarem, olha, o plano espiritual é assim, desse jeito, o perispírito, ele é assim, 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 assim. Eu falei, legal, mas você já viu? Não. Mas eu estudo há muitas décadas a obra de André Luiz, Chico Xavier. Tá. Mas você nunca viu um espírito. Você nunca saiu do corpo de forma lúcida. Então o que você está me repetindo é o que você leu, não é uma experiência tua. Então o convite que eu quero fazer é, primeiro, que a gente pode buscar dar um avanço nas pesquisas espiritualistas e não ficarmos nos limitando a livros, mas ir para a prática. Quem é médium, trabalhar como médium, seja nessa linha ou naquela, e desenvolver nossos potenciais anímicos, como clarividência, como a capacidade de controlar as experiências de viagem astral, por exemplo. Além disso, nós também precisamos o quê? Aprender a nos harmonizarmos. Entender o que são chakras, por exemplo. Mas não porque você leu no livro e saiu repetindo, mas porque você sabe sentir os chakras, você já consegue ver alguns chakras, você sabe como eles funcionam. Porque, infelizmente, e eu estou me propondo aqui, vocês que são, não importa o centro de Umbanda, o centro espírita, você que está na internet nos acompanhando, vocês aqui no salão, eu me disponho, quem quiser que eu dê palestras e workshops sobre prática, a importância da harmonização da aura, eu faço essa palestra, faço esse workshop com os médiums gratuitamente, eu faço por prazer, por missão mesmo, tá? Porque aqui é uma palestra muito rápida, é uma introdução, é um tira-gosto, não dá para a gente se aprofundar. Então, infelizmente, eu percebo que muitos médiums chegam num centro de Umbanda ou espírita e acham o seguinte, legal, eu vou lá, vou cantar uns pontos, vou ouvir o atabaque, os guias vão me harmonizar e eu vou incorporar. E pronto, a entidade faz o trabalho dela. Não é isso que acontece. E outra coisa, aquela mediunidade mais mecânica, onde o médium era tirado do corpo durante uma gira, isso é raríssimo hoje. É raríssimo e não tem nem por que isso acontecer. As entidades, elas querem usar o nosso material anímico, a nossa matéria bruta, vamos dizer assim. Eu não estou falando de animismo no sentido de eu chegar num terreiro e tomar a frente da mediunidade e começar a fantasiar, teatralizar, ser um ator. Não é isso no sentido que eu estou falando de animismo. É no sentido de eu oferecer todo o material para a entidade trabalhar. Então a gente precisa o quê? Estar harmonizados para a entidade tirar proveito de nós, porque nós somos uma ferramenta. Então não adianta você chegar no terreiro, você passou o dia todo irritado, estressado, ansiosa, preocupado.
e acha que você vai ouvir meia dúzia de pontos e vai estar lindo, tua aura vai estar linda e a entidade vai trabalhar numa boa. Pode acontecer, mas você está dando um trabalho enorme para os espíritos e, com certeza, o trabalho poderia ser muito melhor se você se harmonizasse diariamente no seu dia a dia. E é óbvio que eu não estou só falando para nós, médiums. Eu estou falando para todo mundo. Mesmo quem não incorpora, quem não trabalha com a mediunidade ostensiva, a harmonização é fundamental. Então, vamos lá. Eu vou passar um pouco acelerado, porque a minha preocupação é o tempo. E no final nós faremos um exercício geral para vocês entenderem como é que funciona. Então, esse é o tema. O que são e qual a importância das práticas de harmonização psicoemocional? Harmonização áurica. O que é harmonização áurica? É harmonização psicoemocional. O que é psicoemocional? Eu estou falando de psiquismo, mente, e estou falando de emoções. Tá? E harmonização bioenergética. O que é bioenergia? Isso aqui é um organismo vivo, ok? Então, ele não tem só energia. Ele é uma bioenergia, porque é um ser orgânico. Nós vamos falar nisso daqui a pouquinho melhor. Então, não é só magnetismo que meu corpo tem, mas é um campo bioeletromagnético, tem um componente bio. Então, a harmonização áurica é a harmonização dos pensamentos, é harmonizar o lado emocional para baixar as emoções e os pensamentos e permitir que o sentimento flui. Porque sentimento não é emoção. Paixão é uma emoção. Amor é um sentimento. Paz é um sentimento, é um estado de consciência. Então a gente tem que discernir emoções de sentimento. O objetivo é harmonizar tudo isso para o desenvolvimento mediúnico e espiritual. Mesmo que você não seja médium ostensivo, mas espiritual. E isso vai favorecer também o quê? O desenvolvimento do teu potencial paranormal, anímico, que é a capacidade de perceber o mundo espiritual. Você não precisa ser médium ostensivo para ter clarividência. Clarividência a gente desenvolve. Quem não reencarnou com clarividência desenvolvida, você pode desenvolver. Os métodos do yoga clássico têm vários exercícios de bioenergia para desenvolvimento. Desenvolver a clarividência é você ficar sensível ao plano mais sutil. Agora, tudo isso tem que ser acompanhado de duas coisas que eu acho fundamental e o principal. Desenvolvimento espiritual. O que é o desenvolvimento espiritual? É autoconhecimento, você se conhecer e reforma íntima. Você se trabalhar naquilo que você precisa se trabalhar para você evoluir. Então, todo esse trabalho tem que estar acompanhado disso. Vamos lá, então. Primeiro slide aí. Por favor, você... Vou passar rapidinho. Pré-requisitos. Desapego de conceitos e crenças pré-estabelecidas, baseadas na teoria de terceiros e que muitas vezes carecem de fundamento. Ok? Já falei sobre isso agora. Vontade sincera e profunda de evoluir. Evoluir não é ter conhecimento, não é ler todos os jornais. Evoluir é sabedoria. Sabedoria é lucidez e amor. O amor é a energia mais ordenadora, na minha opinião, do universo. Para mim, a força que tem o maior poder de ordenar, trazer ordem, é o amor. Então, quando eu falo de amor, eu não estou falando naquela coisa romântica. Eu estou falando o amor no sentido mais puro. Quem ama não precisa de nada em troca, nem de retribuição. Experimentar em primeira pessoa os ensinamentos espiritualistas transmitidos pelas doutrinas, que é o que eu falei também. Experimentar, testar. Humildade para aprender e reconhecer os erros. Eu sempre falo isso nas palestras que eu dou. Pode ser que eu esteja errado e o dia que eu descobrir que eu estou errado, eu vou mudar de opinião. Tá? Porque não é nem falta de humildade, é burrice você ver que está errado e não querer mudar de opinião. Então não tem porquê. Universalismo, ainda que se tenha uma religião. Então se você é espírita, você é um bandista,
né? Porque você fala em espírita, não, eu estudo espiritismo, mas a Umbanda eu respeito, tudo está evoluindo. Quem já ouviu isso, né? Não, eu respeito a Umbanda. Todas as religiões estão evoluindo. Ou seja, é uma forma camuflada de você dizer, um dia elas chegam lá. Né? Não. Então, nós temos o espiritismo, a Umbanda, o budismo. Na minha opinião, cada doutrina complementa a outra, onde a outra falta. Então, o budismo tem muito para nos acrescentar dentro das suas mais diversas vertentes, assim como o hinduísmo, assim como o próprio islamismo, assim como o próprio cristianismo, assim como a Umbanda, assim como o espiritismo. Cada doutrina ela complementa a outra, onde a outra não aborda. Tá? Então, eu quero falar de autoconhecimento. Eu gosto muito de estudar, por exemplo, além de filosofia, além de psicologia, porque cada área do conhecimento tem o seu limite, tem a sua esfera de ação. A gente não pode achar que a religião é a resposta para tudo. Não. Você está doente, precisa ir no médico também. Vai fazer o tratamento alternativo, vai no teu terreiro, mas vai no médico. A gente tem que ter uma abordagem integral das coisas, tá? Mas a gente tem que estar aberto. Então, vamos aprender. Eu quero falar de autoconhecimento, eu posso estudar um pouco do budismo, do zen budismo. Eu quero falar de mediunidade, deixa eu aprender com a Umbanda, com o espiritismo. Vamos buscar essa integração. Foco, disciplina, razão e bom senso. Tá? Disciplina é importante. Eu falo isso, olha, por experiência própria. Nas fases que eu me fico mais disciplinado e faço práticas, por exemplo, de clarividência mais constantes, a minha clarividência ela começa a abrir assim de forma maravilhosa. Quando a gente começa a faltar e a parar de fazer prática para abrir a clarividência, ela volta a fechar. Então, é que nem musculação. Você quer ficar fortão, com os bíceps bem bonitões aí, hipertrofiados? Não adianta você tomar whey protein e ir na academia uma vez por semana. Você tem que treinar todo dia. É que nem desenvolvimento espiritual. É uma prática constante. Vamos lá então para o segundo slide. Energia, só vou passar rápido. Energia, conceitos básicos. A gente tem que tomar cuidado, porque eu vejo nos movimentos espiritualistas uma tentativa de dar nomes técnicos a coisas espirituais, e isso queima o filme da doutrina espiritualista em questão. Então tem coisas que eu não concordo, porque para um cientista tudo tem que ser muito bem definido. Muito bem definido. Você usar um termo que já tem uma aplicação na ciência para a espiritualidade, tem que tomar muito cuidado. Muito. Então, quando a gente fala em alguns termos, a gente tem que ficar muito atento. Átomos espirituais. Olha, tudo bem, a gente não tem um termo melhor, mas vamos entender que não são átomos espirituais, porque átomo é átomo. Por que eu digo isso? Para a gente poder ter um bom senso no caminho que a gente vai percorrer. Senão a gente se queima com quem é mais técnico. A gente se queima. Energia é um termo que deriva do grego energis, ativo, que deriva de ergon, obra. Em resumo, energia significa atividade. Para a ciência, energia é potencial de realizar trabalho. Energia é matéria em estado radiante. Matéria é energia condensada ou capturada. Energia na física está associada à capacidade de qualquer corpo produzir trabalho, ação ou movimento. Então, talvez a gente não tenha um outro termo, mas está dentro do contexto, né? Olha, eu vou transmitir energia. O passe é uma transmissão de energia. Se enquadra. A gente não tem um outro termo melhor. Kardec usou o termo fluido. Né? Cada um pode chamar prana, axé, ki, ti, né? Como os chineses. Tudo bem. Mas a gente, para ser mais entendido de forma mais genérica pelas pessoas, usa-se o termo energia. Está dentro do contexto. Por quê? O passe, ele está movimentando a aura da pessoa, está desobstruindo o que está bloqueado. Então, é um potencial para realizar ação. Vamos para o próximo. Força. Força é qualquer causa capaz de imprimir movimento a um corpo, modificar ou paralisar o movimento de um corpo, mudar a forma de um corpo. Tá? Isso tudo é conceito da física.
Então a gente pode entender que quando você dá um passe ou quando você se concentra para captar uma energia, você está movimentando alguns elementos em você. Você está pondo tua aura, o teu campo energético em movimento. Você está mexendo com forças, ok? Toda força tem 4 elementos: direção, sentido, intensidade e ponto de aplicação. Direção: norte, sul, nós temos as 4 direções: norte, sul, leste e oeste. Vamos lá. Aqui, ó, eu tenho uma direção, né, que vai na minha frente e para trás. Essa linha aqui, tá? Vai para frente e atrás. É uma direção. Direção, para mim, como usando eu como referência, direção norte e sul. Meu norte e meu sul. O que é sentido? É norte. Então eu estou numa direção norte-sul, sentido norte. Agora estou direção norte-sul, sentido sul. Ok? Então eu estou usando exemplos para a gente ser mais breve. Então sentido é um pouco diferente de direção. Intensidade. Por que eu estou dizendo direção e sentido? Porque quando você vai trabalhar um passe num chakra, por exemplo, ou quando você vai se concentrar para captar energia e direcionar essa energia para determinado chakra, você está dando o quê? Uma direção e um sentido. Você precisa de foco, ok? Então, quando a gente trabalha com captação de energia, quando a gente trabalha com aplicação de passes, seja no espiritismo, que é a pessoa que está aplicando o passe, e a entidade do ladinho dela não está num transe de incorporação mais profundo, mas a entidade muitas vezes está acoplada na aura da pessoa, numa ligação mais sutil, mas você tem que dar. A mesma coisa a entidade. A entidade está dando um passe, ela vai trabalhar aqui, de repente ela descarrega, ela está dando uma direção, está dando um sentido. E você, na sua casa, se trabalhando, você vai captar energia, vai dar uma direção, um sentido. Intensidade. Ora, às vezes quem é médium percebe que a entidade ela vai dar um passe, tem momentos que ela está dispersando a energia, tem momentos que ela está jogando. O mesmo quando você for trabalhar na sua casa. Vai ter momentos que você vai captar energia para tentar descarregar. Vai ter momentos que você vai captar energia porque você está se sentindo fraco. Então, são direções, intensidades, tudo isso varia. A gente não está entrando em detalhes, como eu já falei, eu estou falando rapidinho para dar tempo, mas é só para aguçar, só para introduzir vocês nesse universo de práticas bioenergéticas. Já até faço o convite aqui, como atrevido, se um dia o Gero, o Pai Silvio, o Pai Elcio quiserem, eu me disponho, a gente faz um workshop, tá? Eu tenho o maior prazer. E ponto de aplicação. Então, onde que você vai aplicar? Se eu der um soco aqui, ou vamos pensar numa bola de bilhar, melhor. Onde você bater na bola de bilhar, a bola pode tomar determinado movimento. É o ponto de aplicação que muda daquela força. É a mesma coisa. Os chakras, o que eu quero trabalhar, que nem na acupuntura. Né? Ele vai trabalhar os pontos. São pontos de aplicação. Então, no nosso complexo bioenergético, nós temos que ter consciência de onde nós estamos aplicando a energia. Seja dando um passe, seja captando e direcionando eu na minha casa sozinho. Vamos lá, então? Agora, no contexto espiritualista, energia, a gente pode chamar de forma geral, energia cósmica, ou sideral, ou imanente, talvez aquilo que Allan Kardec, eu percebi que todo mundo aqui, ou boa parte está acostumado com a obra de Kardec, aquilo que Kardec chamou de fluido cósmico universal. Então, energia cósmica, sideral ou imanente, energia metabolizada neutra e energia consciencial ou pessoal. Esses nomes a gente encontra naqueles núcleos de pesquisas espiritualistas universalistas. Então, por isso que eu resolvi trazer esses nomes aqui. Porque se eu falasse em fluido universal, aquele que não é espírita, tá bom, vou usar o nome do espiritismo. E tem vários nomes, que nem a energia metabolizada neutra, ou melhor, a neutra ela pode ser chamada de prana no hinduísmo, de Ki na cultura japonesa, e por aí vai. Eu preferi usar esses termos que os universalistas, né, pesquisadores sem nenhuma linha específica, usam. Vamos lá, então. Energia cósmica trata-se do princípio de manifestação de toda a realidade. Olha aí. É a base de toda energia matéria, originando também o espaço e o tempo. Essa energia essencial não seria manipulável por nossas consciências.
A gente tem que estudar muito ciência, gente. Eu, por exemplo, como eu fui um aluno muito bagunceiro na minha juventude, hoje eu estou aprendendo o que eu não aprendi na minha época de escola. Então, eu aproveito quando eu estudo com a minha filha para aprender com ela. Ou eu vou na biblioteca, pego lá o livro de 5ª série, 8ª série de ciências e fico estudando. Estou aprendendo. Hoje a gente tem aí a teoria dos campos. Nós temos aí o bóson de Higgs, que seria a partícula de Deus, que o pessoal chama, a partícula que dá origem a toda a matéria. Só que já existe um questionamento. Puxa, mas o bóson de Higgs ele tem massa. Se ele é a partícula que dá origem a toda a matéria, o que é que dá massa a ele? O quê? Será que é a energia cósmica? Será que a energia cósmica é uma energia? Ou será que ela é um campo? Então eu estou falando isso para vocês entenderem que o espiritualista não pode ser arrogante e achar que a ciência não entende nada. Não. Cada um tem sua esfera. Vamos conjugar os conhecimentos científicos, espirituais, ok? Vamos conjugar. Então, só passando rapidamente, energia cósmica. Vamos para o próximo. É bom que vocês, né? Eu estou vendo que tem gente anotando. Depois vocês pesquisem. Eu vou dar 2 sugestões de sites. Energia consciencial ou pessoal. Vai para o próximo, por favor. Acho que eu inverti a ordem. Eu inverti. Energia metabolizada neutra. Corpos celestes com grande massa, luas, planetas, estrelas, parecem ser a manifestação densa no espaço-tempo de consciências altamente evoluídas. Gente, isso aqui é meu corpo. Tem bilhões de células aqui, que são micro-organismos, pequeninos seres. Existem várias bactérias no meu corpo, que são pequeninos seres. Meu corpo é como se fosse um planeta para eles viverem, ok? Eles vivem aqui, as células, as bactérias, estão aqui nesse planeta, que é o meu corpo físico. Agora, esse planeta, que é o meu corpo físico, é uma manifestação na matéria de uma consciência, que sou eu, o espírito que está reencarnado aqui nesse corpo, ok? Quem não me garante, não estou afirmando nada, estou perguntando, e é uma resposta que ninguém vai responder agora, mas é para pensar. Quem não me garante que planetas como a Terra, ou estrelas como o Sol, não sejam também corpos de consciências evoluidíssimas, e que talvez na Umbanda se chamam de orixás, né, num nível mais elevado? Orixás planetários, se eu não me engano, o Mata e Silva deu o nome. Então, essa teoria não é da Umbanda. Mas olha só o link que fez com a Umbanda. Não é, mas olha só o link. Esses corpos celestes têm a capacidade de capturar a energia cósmica e metabolizá-la, irradiando pelo espaço-tempo. Ao ser metabolizada, essa energia recebe características específicas, podendo variar o padrão de densidade, assim como o padrão de sentimento e intenção. Então, olha que interessante. De acordo com essa teoria, nós não captamos energia do fluido cósmico universal diretamente. Nós captamos a energia já com um tipo de padrão específico. Então, por exemplo, eu vou captar a energia do Sol, que já é uma energia com uma característica específica. Eu vou captar a energia telúrica da Terra, que é uma energia que tem um outro padrão de densidade, uma outra característica. Então, nós captamos energia desses corpos da natureza. E quem não me garante que esses padrões específicos de energia, essas variações na energia, não se explica na Umbanda pela questão dos orixás? Né? Os orixás é que imprimem essas qualidades diferenciadas em cada padrão de energia. Então, nós captamos a energia já o quê? Metabolizada. Só que ela não tem emoção. Vamos entender que uma consciência altamente evoluída, ela não tem emoção. Ela é sentimento puro, é paz, amor o tempo todo. Ela não fica de birra, ela não fica nervosinha, ela não fica irritada, ok? Ela não tem emoção. Então, é uma energia ainda neutra. Vamos lá? Próximo slide. Volta um. Aí, obrigado. Energia consciencial ou pessoal. É uma energia
capturada, metabolizada e irradiada pelos seres que ainda apresentam traços emocionais. É a nossa energia, é o nosso magnetismo. Dá pra vocês verem daí? Nos seres humanos, pode ser considerada como sendo também o fluido vital, aquilo que Kardec chamou de fluido vital, que está na natureza, mas também está em nós. O Ki dos japoneses, o Ti dos chineses, o Axé, o Prana do hinduísmo, tá? É a energia pessoal. A energia, essencialmente, pode ser considerada neutra, mas o que determina sua qualidade e padrão de densidade é o nível espiritual da pessoa que exterioriza essa energia. Ok? Então, é a nossa intenção que determina uma energia. Então, quando você fala assim, aqui tem energia negativa. Não vamos confundir com yin e yang, que não tem nada a ver. Vamos pensar que a energia é energia. O que vai definir a assinatura energética, o que vai definir o padrão daquela energia, a qualidade daquela energia, é a minha intenção, o meu sentimento. É isso que vai imprimir na energia. Ok? Nossa, dava para falar muito, mas vamos passar para frente. Princípio espiritual e energético. Podemos entender, então, que no universo temos duas realidades coexistindo. O princípio espiritual, que está em tudo, consciência, e o princípio energético, da energia, em seus diferentes estados e padrões. Então, por exemplo, se vocês forem estudar o hinduísmo nas suas mais diferentes vertentes, nós temos esses dois lados. Por exemplo, a gente tem Shiva e Shakti. Shiva como o princípio espiritual, Shakti como o princípio energético da matéria. Tá? Nós temos então o Yin e Yang no taoísmo, com semelhanças e com diferenças, porque as religiões são diferentes sim, tem semelhanças, mas também tem muita diferença. Eu acho ótimo. Se toda religião fosse igual, ia ser muito chato. Então, Deus é igual para todas as religiões. Não, não é. Não é. Cada religião tem uma concepção diferente de Deus, não é igual. Ótimo que não é igual. Isso mostra a riqueza do ser humano. Eu acho ótimo. Tá? Então, consciência espiritual, princípio espiritual. Se esse princípio espiritual é um Deus lá fora e nós somos criados por ele, não sei. Se é um princípio espiritual que é um Deus e eu sou manifestação desse Deus, cada um vai perceber de um jeito. Tá? Se existe uma consciência maior, ou se todos nós somos manifestação dessa consciência maior, cada um vai perceber do seu jeito. Não fique só na teoria, no que você leu. É uma tarefa, eu não diria nem para a vida inteira. É uma tarefa para a eternidade. E o princípio energético, que constrói essa realidade energética. E eu diria um terceiro elemento, aquilo que as religiões chamam de Deus, que eu prefiro o que o hindu chama, que é o absoluto. Porque quando fala Deus, a gente carrega de uma visão tão antropomórfica, oriunda da nossa tradição cultural cristã, católica, que eu não tenho afinidade. Eu tenho mais afinidade em falar de um Deus como um absoluto, algo que transcende uma característica antropomórfica. Tá? Mas isso vai de cada um. Estou falando um exemplo. E se ele é o absoluto, ele está em tudo. Em nós e na matéria, na energia. Então, a gente pode chegar aí até numa trindade. Né? O princípio energético, o princípio espiritual e a realidade una, que está em tudo e em todos. Ok? Bom, isso é filosofia demais, não dá para a gente entrar. Ou sabedoria demais, vamos para frente. A unidade essencial que chamamos consciência manifesta-se por meio de diversos veículos, corpos, que se interpenetram, existindo simultaneamente em diferentes faixas de densidade da realidade. A classificação varia de acordo com a doutrina espiritualista. Algumas propõem uma classificação mais detalhada, outras mais simplificadas. Então você vai ver, por exemplo, no budismo, no hinduísmo, termos como corpo mental, corpo búdico. Tá? Kardec, ele simplificou, e era a visão que ele tinha na época. Lembra, eu falei no começo, questionem tudo. Eu sou cético. Tá? O que é ser cético? Cético não é ser ateu ou materialista. Cético é você ter o princípio da dúvida em você. Eu questiono tudo. Tudo aquilo que eu não experimentei,
aquilo que alguém escreveu num livro e está me falando, não importa quem seja esse alguém, não importa qual médium digno, não importa qual grande codificador, eu questiono tudo e discordo de todo mundo em alguns pontos, porque eu sou um livre pensador. Agora, eu também questiono de mim. Tem coisas que para mim hoje é uma certeza, amanhã eu vi que eu estava errado. Então, isso é sistética, você se permitir se questionar e questionar tudo que você lê. No Kardec ele simplificou porque era o momento. E ele chamou o quê? De espírito, perispírito e corpo. Mas a gente tem que entender que esse perispírito ele pode ser um conjunto de corpos. Kardec mesmo falou que o perispírito vai se sutilizando conforme o espírito evolui. Vamos para a próxima. Olha aqui um resuminho. Consciência, que é o ser. Isso aqui é só uma proposta. Corpo ou campo mental, que é o campo dos pensamentos. Corpo astral, ligado às emoções. O duplo etérico, que eu prefiro usar o nome de campo bioelétrico magnético. E o corpo físico. Os chakras estão no duplo etérico, no campo bioeletromagnético. Talvez nós tenhamos no corpo astral aquilo que a gente pode chamar de parachakras. Mas isso é muito questionável. O que são os chakras? Vamos adiantar então. Pode ir para o outro. Olha, a aura ela pode apresentar diferentes subdivisões, dependendo da classificação. Nesses níveis mais sutis, a aura é a representação direta do padrão espiritual do ser e varia de acordo com as emoções do momento, as formas, pensamentos, os sentimentos mais elevados. A aura retrata os traços de personalidade, de caráter, e pode se manifestar por meio de cores. A aura no nível mais sutil, no nível espiritual, que não dá para fotografar. Vamos para o próximo. A aura no nível energético seria o quê? Aquela camada mais densa. Quando eu falo densa, eu não estou falando ruim. Eu estou falando de uma energia mais densa. Que seria o duplo etérico, ou campo bioeletromagnético. Todo corpo orgânico possui o campo bioelétrico, que é proveniente da interação das partículas da matéria física do corpo. Ele é gerado pelo metabolismo celular e funcionaria como um banco de energia que interpenetra e fica ao redor do corpo físico, alguns centímetros, sendo passível de ser registrados pela foto Kirlian. Então é esse nível mais denso que a foto Kirlian capta. É o responsável pelo funcionamento e manutenção do corpo. Então, eu não vou entrar em detalhes hoje, mas o duplo etérico é justamente esse campo energético por onde o fluido vital circula através dos canais de energia, os meridianos da acupuntura. Tá? E é onde estão os chakras, nesse duplo etérico. Você morre, o duplo etérico vai se decompor junto com o corpo. Ok? Você vai continuar se manifestando. E qual é o teu corpo mais denso que você vai ter quando você morrer? É o corpo astral. É o que Kardec chamou de perispírito. Vamos para o próximo. Eu acho que eu não vou ter tempo de ficar, que já passou meus 10 minutos que eu tenho. Vamos passar para o próximo. Eu convido... Aliás, eu me convido a dar um curso na casa de vocês. Vamos passar para o próximo. Os chakras, então, eles estão no duplo etérico. Varia muito. Nós temos milhares de chakras, tá? Que são vórtices, rodas que captam, circulam e exteriorizam energia. Mas nós temos 7 principais, de acordo com a sabedoria hindu. De acordo com as mais variadas escolas, isso varia, tá? Dependendo da linha de yoga, dependendo da linha hindu, varia um pouco. Mas, em geral, nós temos o quê? O chakra básico, na base da coluna, o sexual, o umbilical, o cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronal, tá? Da coroa. Cada um ligado a uma glândula endócrina. Isso de acordo com a sabedoria hindu. Um pesquisador chamado Charles Leadbeater, ele foi para a Índia, estudou, e ele também lançou obras falando dos chakras. Só que por uma questão cultural, ele foi pastor, tá? Por uma questão cultural na época, na Europa, ele tirou de lado o chakra sexual e colocou um outro chakra que, para o hindu, ele é considerado secundário, para o hindu, que é o chakra esplênico, vem da palavra spleen, que quer dizer baço em inglês, tá?
Todos esses chakras principais e o esplênico são muito importantes no desenvolvimento espiritual e mediúnico. O esplênico, ele circula energia para o corpo. Ele também é importante. Eu incluo o esplênico nos meus estudos, nas minhas práticas. Mas para o hindu, ele não é um principal. Existem vários exercícios específicos para trabalhar com os chakras. Vamos para o próximo. Aqui os chakras e sua ligação com as energias, né, mental, sentimentos, o coronário e o frontal. Está muito associado com pensamentos e sentimentos. O astral está ligado, né, o chakra laríngeo, cardíaco, umbilical e o esplênico. Sentimentos e emoções. E ligado a um padrão mais telúrico da energia, nós temos o sexual e o básico. Todos são importantes, nenhum é mau. Tá? Simplesmente esses dois trabalham com uma energia mais estrutural, mais densa, porque ela mantém a estrutura do corpo físico. Mas todos são importantes. Vamos para o próximo. Aqui é uma figura, para vocês terem uma ideia genérica. Então, temos aqui chakra básico, sexual, umbilical, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. Nós temos essa coisinha aqui, essas ondinhas, pelo menos quando eu vejo pela clarividência, o duplo etérico, me parecem ondinhas de calor. Essas ondinhas aqui é o duplo etérico, ok? O campo bioeletromagnético que é formado pelo metabolismo celular. Aqui nós temos o que? Essas expansões. É a expansão da aura se irradiando, a energia vital se irradiando da pessoa, e nós temos aqui onde se formam o quê? Formam os pensamentos, onde ficam agregadas as emoções, tá? O campo mental, e por aí vai. Vamos para o próximo. Eu não vou ler cada chakra, não vai dar tempo. Vamos passando. Infelizmente, hoje não dá, é muito conteúdo, eu me empolguei. Pode ir passando, me empolguei. Montei uma palestra de 2 horas aqui, 3 horas. Fontes de gente, o tempo todo nós estamos captando e circulando, irradiando energia. Se você parar, você morre. O tempo todo nós estamos captando energia. De onde? De corpos celestes, de energias metabolizadas neutras, que são irradiadas pela natureza. Olha aí a importância do trabalho nas matas, nas cachoeiras, no mar, nas pedreiras. Cada campo possui um padrão energético específico. Por isso, quando tem um trabalho no centro de Umbanda, o caboclo, o preto velho, fala assim: vocês vão fazer uma oferenda aqui, mas é para trazer tal fruta, tal flor. Aí tem médium que vai, não achou aquela fruta, traz outra. Vou trazer outra, a gente faz uma salada de fruta. Não é? A entidade olha e fala: olha, não foi essa que eu pedi, não foi essa erva que eu pedi, não foi essa fruta que eu pedi. A entidade é chata, ela é detalhista. Não é isso. Se ela está pedindo uma erva, se ela está pedindo uma fruta, é porque ela quer trabalhar com aquela energia metabolizada específica, com aquele padrão de energia específico. E se Maomé não vai à montanha, se Maomé não vai para a mata vem para o centro de Umbanda. Por isso que se faz as oferendas. Ok? Energia de seres encarnados e desencarnados, nós captamos a energia deles. A respiração é a maior fonte de energia que a gente capta pela respiração e pela alimentação. Vamos passar para o próximo. Harmonização áurica, isso é importante. Nós podemos entender isso num primeiro nível, onde a gente trabalha o corpo físico. Não adianta você querer acessar a consciência cósmica universal que permeia o universo, maravilhosa, linda, se você nem está sentindo o teu corpo. Então, em primeiro lugar, a gente tem que ter consciência do corpo. Isso no dia a dia, está trabalhando, se eu estou tenso, relaxa. Todo o trabalho de harmonização começa com relaxamento, não para dormir, por isso tem que manter a coluna ereta, mas para você tomar consciência do corpo. E isso é muito importante. Artes marciais ajudam, eu mesmo pratico artes marciais, o yoga e as diferentes técnicas corporais ajudam nessa consciência corporal. A alimentação saudável influencia, sim, no trabalho espiritual. Ora, se o alimento tem energia e eu comi aquele alimento, é óbvio que a energia daquele alimento vai para a minha aura, vai para o meu campo bioelétrico. E se eu vou dar um passe, é óbvio que essa energia vai sair do meu corpo. Mas eu vou irradiar muito amor. Ótimo! Mas junto com o teu amor, talvez os guias vão ter um trabalho para tirar o quê? Aquela energia mais densa.
Então, evite no dia de trabalho comer uma feijoada, comer um churrasco, porque é uma energia proveniente de um alimento mais denso, tá? Segundo nível, trabalhando a aura no nível mais energético, que é visualizando e focando a atenção nos chakras, assim como esterilização de energia. E no terceiro nível, harmonização psicoemocional, serenando a mente, desenvolvendo sentimentos profundos de amor e paz, meditação, que não é visualização, não é mantra. Mantra é maravilhoso. Você entoar um ponto no centro de Umbanda, aquilo muda a nossa aura. Né? A gente cantou aqui com o Pai Elcio. Nossa, é maravilhoso. Você muda a tua aura. Né? Ficou até quente. Mas ele falou brincando, mas não é quente no sentido de ai, tá todo mundo se mexendo. Porque a gente mexe com energia. Então fica um abafamento maior ainda. Tá? Então a música, ela muda a nossa aura. Ok? Para pior ou para melhor. Depende da qualidade da música e da intenção. Mas meditar não é fazer nada disso. Meditar é estar atento, sereno, consciente do teu corpo e da tua mente. Não é nem querer parar os pensamentos. Se você falar, eu vou sentar e vou parar meus pensamentos, você não vai conseguir. E estudos. E, óbvio, a prática da caridade. Quando a gente para de olhar para o nosso umbigo e começa a olhar nos olhos do outro, porque caridade não é só levar sopa, não é só fazer a caridade de fim de semana, não. Caridade é no dia a dia. É você sair do teu egoísmo, olhar na cara do porteiro, olhar na cara do cobrador de ônibus, sentir que ele não está num dia bom e dar um bom dia para ele, um sorriso. Isso é espírito de serviço. Isso é servir a todos, como Jesus falava. Servir a todos não é me jogar no chão para todo mundo pisar em cima de mim, porque Jesus não fez isso. Mas é servir a todos. É estar com amor aberto a cada um que passar. Ah, mas eu não consigo sentir aquele amor maravilhoso de Jesus para quem eu não conheço. Ótimo, eu também não. Mas você pode sentir carinho. Você pode sentir bem-querer. Você pode desejar o bem para aquela pessoa. Num outro nível, você pode não se irritar quando te fecharem no trânsito, que já é difícil, mas dá. Sabe, são níveis. Então, antes de querer chegar em Samadhi, percebe como você trata a tua mulher, teu marido, teus filhos, teu cachorro e teu porteiro. Bom, eu corri a 200 por hora. Dá tempo de fazer uma prática ou não? Igor. Pessoal, o Vitor agora ele assume uma prática com vocês. Fazer em 15 minutos, 20 minutos, 15 minutos, né? 20. Faço em 20? Tá. Não, vocês que decidem. Tá. Obrigado. Obrigado, Vitor. Pessoal, exercício com o Vitor. Vamos relaxar um pouco, por favor. Então, primeiro lugar é você se sentar confortavelmente, relaxar o corpo, mas manter a coluna ereta. Porque se você sentar de qualquer jeito, o teu cérebro vai entender, tua mente vai condicionar o cérebro no seguinte: opa, o papaizão aí vai dormir, vamos descansar. Não, não é para dormir. Então, sente-se uma boa, com a coluna ereta, mas sem forçar. Não é não, relaxa, senta na base, acha o eixo. Por isso que eu ajudo as pessoas nas minhas práticas a ficar de pé. A gente acha o eixo do campo, do nosso corpo. Né? É um trabalho que a gente faz no Tai Chi Chuan. Comece, então, primeiro tomando consciência do corpo. Eu vou fazer uma prática genérica que vocês podem fazer em casa. Existem milhares de práticas. Eu vou depois divulgar o site, ou quem quiser já anotar, www.r de revista, C de cristã, espiritismo, www.rcespiritismo.com.br. É o site da revista Cristã do Espiritismo. Lá tem muito material, não só de espiritismo. E tem mais de 400 programas meus gravados. Vocês cliquem lá, programa da Rádio Mundial. Aí tem lá mais de 400. E eu fiz um montão de exercícios lá. Vocês podem ouvir. Quem quiser pode baixar o meu CD duplo de bioenergia, que tem explicações do que é aura, o que é campo bioelétrico, e tem alguns exercícios para fazer. Vocês podem baixar na nossa livraria virtual, práticas de bioenergia, lá na livraria virtual, produtos para baixar. Ou pode ouvir o meu programa, que lá tem um monte gratuitamente para vocês.
E um outro site que tem muito material é o site do professor Wagner Borges, é www.p de pato, P de pato, B de bola, IPPB de bola no final, .org.br, tá? Tem muito material disponível também. Quem quiser, vai na última sexta-feira do mês, que nós temos o nosso trabalho aberto de palestra, harmonização em grupo e aplicação de passes. Tá? E nós temos o nosso grupo de desenvolvimento bioenergético e mediúnico, que é toda terça-feira, mas eu peço primeiro para o pessoal ir na sexta, conhecer nosso trabalho, tá? Para depois, se tiver interesse em participar, de terça-feira, no nosso grupo bioenergético, pode participar. Então, vamos, inspira profundamente, sem forçar, mas inspira e solta o ar. Uma música bem tranquilinha. Solte o ar. Vai percebendo, vai sentindo como o ar ele nutre você. Inspire, sinta teu corpo se fortalecer, te nutrir. E solte o ar tranquilamente. Eu sei que muitos pensamentos estão nesse momento surgindo na mente de vocês. Não lute contra eles. Apenas volte a atenção para o corpo. Este amigo fiel na sua jornada reencarnatória. Inspire o ar com carinho. Sinta o alimento sagrado da Mãe Natureza. Sinta ele preencher teu corpo, o abdômen, o tórax, e solte o ar tranquilamente. Relaxe os ombros, as costas, o pescoço. Sinta que o calor vai passando gradativamente, porque você está serenando o teu metabolismo. Inspire vida, inspire luz, inspire a paz. Solta as tensões. Deixe que os pensamentos comecem a diluir. Eu estou fazendo um trabalho guiado, mas vocês, na casa de vocês, vocês irão seguir esse roteiro, mesmo que eu não esteja falando. Agora eu quero que você, ao inspirar, sinta no centro do peito, no chakra cardíaco, que um sol, um pequeno sol, começa a brilhar. Visualize com a tua vontade esse sol no centro do peito. Sinta que a cada respiração ele brilha. E sinta que ao brilhar, ao se expandir no teu peito, um amor, um carinho, um bem-querer por você. Por você que é um ser, que é a manifestação de Deus. Por você que é um ser único, porém irmão de todos. Sinta esse carinho começar a brilhar no teu peito, a se irradiar com essa luz. Dilua os pensamentos que surgirem na tua tela mental. Inspire o ar, sinta esse sol te iluminando e ele vai se expandindo, se expandindo.
ele vai iluminando todo o teu peito. Com amor, com carinho. Sinta que mesmo nas horas difíceis da tua vida, mesmo naqueles momentos que você não sabe o que fazer, essa luz sempre, sempre estará disponível para você, porque ela é a própria manifestação do amor divino em você. Permita que ela flua, seja um instrumento da paz em você. Vai aumentando esse sol, sente que ele está envolvendo e limpando a região da garganta, no chakra laríngeo. Desafogando tudo aquilo que ficou travado na sua garganta, que você acha que devia ter dito, mas não disse. Permita desafogar essa mágoa, essa raiva. Vai desafogando, vai limpando. Faça isso por você. Se você não estiver em paz, como você vai irradiar a paz ao teu próximo? Sinta que esse sol de amor, de carinho, se expande e vai limpando o teu chakra umbilical. Vai iluminando, inspira e sinta que o chakra no umbigo capta energia e você fica lúcido, consciente, firme, concentrado no aqui e no agora. Dissipe todo o medo do futuro. Lembre-se, as qualidades divinas estão à sua disposição. A inteligência, amor, coragem, fé, tudo isso está à sua disposição. Basta você canalizar isso no teu dia a dia e não se perder no meio de emoções, de medo, insegurança, raiva, tristeza. Não! Canalize tudo isso que está à sua disposição. Então, inspire o ar e sinta que ele entra pelo chakra umbilical e te deixa seguro, firme, concentrado. Você sente o poder que esse chakra trabalha. Continue focando a atenção nesse sol. Faz esse sol de carinho descer mais essa luz. E ela vai te envolvendo a região sexual, desbloqueando a fonte do prazer, da alegria, e deixando que toda a sua expressão de sensualidade, sexualidade, carinho, prazer físico, seja permeada por amor, por respeito, por você e pelo próximo. Sinta que esse sol se expande, desce até a base da coluna. Eu quero que você firme os pés no chão e sinta que a energia da Mãe Terra começa a subir pela planta dos pés. Sinta a firmeza no chão, esse chão que te sustenta no dia a dia, esse chão que te dá força, esse chão que permite que esse teu corpo se manifeste nesse plano físico denso para a tua evolução. Sinta a firmeza, a energia que vem da terra, subindo, iluminando as pernas, iluminando os joelhos, as coxas, e você sente que teu corpo todo, ele é permeado por essa energia de vida, de vitalidade, de saúde. E diga para você, sinta que teu corpo é saúde, teu corpo está integrado com a natureza, a cura vai se manifestar no teu corpo, porque a energia do fluido vital está sendo acelerada no teu corpo, curando os órgãos doentes, curando o músculo doente. Faça essa energia de vida circular, sempre, sem se esquecer jamais desse sol no centro do peito, que é o canal do amor. Agora, expanda a luz desse sol para a tua cabeça.
Sinta na tua testa, entre as sobrancelhas, esse chakra frontal se iluminar. Sinta que a tua mente é a manifestação da pureza, da sabedoria, do bem-querer divino. Pulse luz no chakra frontal. Faça ele brilhar como um sol no centro da testa, num ponto entre as sobrancelhas. Vibre luz. E agora expanda essa luz, essa tua atenção para o topo da cabeça. E sinta que a energia lá das estrelas, dos astros, do universo, uma energia pura, desce num facho de luz. Ela toca o topo da tua cabeça. E você sente que no topo da tua cabeça, o teu chakra coronário começa a girar, a se iluminar. E ele vai captando essa luz do universo, pura, imaculada. Traga essa luz aos poucos até o centro do cérebro, na glândula pineal, a glândula da mediunidade. E ilumine o teu cérebro com essa luz que vem das estrelas. E agora, para encerrar, nós vamos exteriorizar essa energia. Eu disse que o amor é mais do que um romance, uma teoria, uma poesia. O amor é mais do que uma ideia, do que uma crença ou do que uma esperança. O amor é a própria manifestação no aqui e agora daqueles seres que são lúcidos, aqueles seres que transcenderam a barreira do tempo, aqueles seres que transcenderam a barreira do ego, porque eles se abriram para a vida que está em tudo e em todos. Isso não está longe do teu alcance, não. Você pode acessar essa vida plena, essa vida infinita, eterna, imortal agora. E a chave é o amor. É ele que cobre a multidão de pecados. É só o amor. Então, eu quero que você sinta que do teu peito, esse amor começa a crescer, a crescer. E agora você vai ser instrumento dos guias espirituais que estão nos acompanhando. Você vai sentindo que esse amor vai saindo pelos braços, antebraços, chega nas tuas mãos. Sinta os chakras secundários menores da palma das mãos acumularem uma energia que vem do teu peito. Uma energia do sol, o sol que está no teu peito. É amor, é vontade de servir, é vontade de querer ser útil nesse grande mecanismo da vida. Então agora, vamos doar essa nossa energia mais densa, essa energia vital que nós temos do nosso corpo, só que vamos colocar uma qualidade nessa energia vital. E a qualidade é o amor. Vamos doar porque os espíritos desencarnados precisam manipular essa energia para ajudar aqueles seres doentes que já desencarnaram. Aqueles seres que precisam dessa energia mais densa para poder seguir em frente. Então, consciente de que você nesse momento é uma ferramenta dos guias, uma ferramenta de Deus, estenda suas mãos, sinta o amor fluir do teu peito e como um sol de amor irradie pela palma das mãos aqui para o nosso ambiente, para que os guias, nossos amigos, anjos de luz da caridade possam fazer o que eles acharem melhor fazer com a nossa energia de amor. Irradiem essa energia. Amor, paz. Vá dizendo isso mentalmente. Amor, paz.
Coloque o seu melhor. Esse precioso é o teu amor. Você é um sol de amor. Vai voltando a consciência aos poucos para o corpo. Vá dizendo mentalmente, nesse momento, eu encerro a minha exteriorização de energia. Você vai sentindo novamente teus pés, tuas mãos, voltando a atenção para o corpo. No 3, você estará totalmente desperto, desperto. 1, você está tomando consciência do corpo. 2, você está despertando, abrindo os olhos, mas mantendo esse padrão de energia. E 3, você despertou, renovado, para uma nova jornada. Gente, meu telefone do nosso espaço é 2645-4017. No site da Revista Cristã de Espiritismo tem a divulgação dos nossos eventos. Daqui 15 dias eu vou inaugurar o site vivenciaespiritualista.com.br, que é o site do nosso trabalho. vivenciaespiritualista.com.br. O site está em construção, mas já tem alguma coisa lá, já tem nosso endereço, tem umas coisas meio doidas lá, mas não se preocupem porque está em construção. Mas já tem o endereço, vivenciaespiritualista.com.br. E convido vocês a irem numa sexta, a última do mês, para participar de um trabalho aberto. Me liguem, entrem em contato para mais informações. Tá? E estou à disposição para a turma da internet que tem um centro de Umbanda, quer um workshop de um dia. Aí a gente aborda tudo isso, só que a tarde toda, tá bom? Obrigado, e desculpe se eu falei algo que contrariou, mas eu repito, eu também estou aprendendo e posso estar errado. E o dia que eu descobrir, eu mudo de opinião, tá bom? Obrigado.